Graça e paz, amados. Oi, eu novamente, Jaqueline Batista, do canal Tempo com Deus. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, passe a me seguir e vamos lá. Então, o povo de Israel, pegando o gancho da quarta parte, essa é a parte 5, mas pegando o gancho da parte 4, que fala assim: o povo de Israel, ele estava reclamando de tudo, né? Deus provia do calçado ao alimento, ou seja, o calçado do povo de Israel não ficava velho, não apertava, não quebrava, a roupa não envelhecia, não ficava batida, não tinha rasgos. Deus provia durante o dia a nuvem de glória, que dava uma sombra para o povo de Deus, para que o povo não ficasse no sol, e à noite, no colunas de fogo, que ficava a noite toda ali, aquecendo o povo do frio dos animais e também de ataques dos inimigos. Porque no deserto, à noite é frio e dia é um sol escaldante. Então tem essa variação de temperatura no deserto. E nisso, Deus fez o milagre de codornas encontrar o povo. Moisés fez, né, com o poder de Deus, fazia brotar água da rocha. Deus criou o maná que vinha do céu. Então Deus ele fez, abriu o mar vermelho, livrou o povo lá do Egito, e o povo reclamando sempre. E uma das causas que Moisés não entrou da terra prometida, eu creio que tem um fundamento no povo. Porque você imagina, amados, você ser líder de uma nação numerosa como Israel, ter pessoas que só falam mal de você, reclamam de tudo o tempo todo. Qual é a pessoa em sã consciência que não vá ficar nervoso, se exaltar? Quem é esse? Eu mesmo ficaria, né? Você sabe que você dirigir uma empresa, você que tem uma família, você que é mãe de família, você que é chefe de família, você tem um cargo na empresa que tem aquela pressão, aquela responsabilidade de guiar os seus funcionários, seus familiares. Imagine você, uma nação, gente, uma nação numerosa, porque o faraó teve medo do número de pessoas que tinha em Israel. Você imagina aquele povo todinho contra um homem só, que era Moisés. Então, eu particularmente, Jaqueline, eu entendo sim o porquê que Moisés fez aquilo, né? Porque ele não entrou na Terra Prometida por conta de um destempero. Ele teve o quê? Ele devia orar para que a água saísse da rocha. E ele pegou o cajado e bateu com violência na rocha. E brotou sim a água da rocha, mas Deus chamou Moisés para um particular. Amados, ai de mim, você que pensa que Deus não está vendo nada. Deus está vendo tudo. E a intenção do seu coração e do meu também. Deus sabe qual é a intenção que você tem em fazer um vídeo, em dar algo para alguém, se é se engrandecer, se é se envaidecer, se é publicidade, se é amor, se é bondade, se é só para ter um elogio, um aplauso. Deus conhece o nosso coração, amados. Então Deus conhecia o coração de Moisés e do povo também. Então Deus chamou em particular Moisés e disse a ele, mostrou a ele, tá vendo Moisés chamou Moisés para um monte. Moisés avistou sim a terra prometida. E Deus falou assim, ó, tá vendo lá, a terra é boa, tem grama verde, tem água corrente, lá meu povo vai viver bem, vai crescer, vai envelhecer, vai morrer numa terra boa, numa terra agradável. Só que você não vai entrar. Amados, até eu, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei triste por Moisés. Nossa, chega, meu coração pesou. Porque a gente lê a Bíblia, é como se fosse um filme, se fosse um livro, que você acompanha o personagem e você se identifica com ele, você vê, poxa, ele lutou tanta coisa que Moisés fez para aquele povo, o povo ingrato. Por causa do povo, ele não vai entrar, porque assim, você imagine, você liderar um povo
O povo toda hora reclamando no seu ouvido. Você e eu somos normais, né? A gente tem um momento que a gente vai dizer, minha filha, pelo amor de Deus, para de reclamar. Só que Moisés, em vez de levar isso para Deus, ele ficou com ele. E quando o povo foi lá novamente reclamar porque não tinha água, estava quente, estava isso, estava aquilo, ele pegou, bateu na rocha com violência e Deus não gostou. Então, Moisés, ele viu a terra prometida, só que ele não entrou. E o povo ainda continuou a reclamar. Teve um momento que Moisés, ele subiu no monte para orar 40 dias e deixou o povo na liderança de Arão. E o povo achou que Moisés tinha morrido, porque Moisés não descia do monte. Aí o povo pegou os brincos, anéis, pulseiras de ouro e mandou Arão derreter e fazer um bezerro de ouro para que eles tivessem um Deus para adorar. Então o povo se corrompeu 40 dias. Olha, pessoal, um povo que viu mar sendo aberto, que viu aves vindo do céu ao seu encontro, viu maná, viu o chinelo não gastar, viu tudo. Ainda assim, 40 dias não conseguiram ficar fiéis ao Senhor. Aí, quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos impressos, né, na rocha, que era não furtar, não matar, honrar pai e mãe, não cobiçar mulher alheia, e assim vai, os mandamentos todos. Quando Moisés viu o povo adorando um bezerro de ouro, Moisés levou aquele choque, que eu também levaria, deixou as tábuas que tinha a lei de Deus escrita, cair e quebrou. Aí Deus repreendeu o povo. Deus queria matar todo mundo, mas Moisés orou, pediu misericórdia. Aí depois Moisés voltou novamente a orar, subiu ao monte novamente, passou mais 40 dias no monte. Quando Moisés desceu, o povo estava lá quietinho, porque Deus ia fulminar todo mundo. Todo mundo, não ia ficar ninguém. Aí, vamos lá para frente. Aí Moisés, a Bíblia fala que Moisés aqui foi subir no monte para orar e não desceu mais. A Bíblia conta que Deus pegou o corpo de Moisés para ele foi transladado como Elias. O anjo veio até pedir o corpo de Moisés, mas Deus não deixou. Olha, Moisés foi um dos poucos homens que Deus levou para si. Então, ele não viu a morte. Ninguém depois, nome dele, Josué, com algumas pessoas subiram no monte para procurar o corpo de Moisés e ninguém achou. Até hoje, ninguém nunca achou o corpo de Moisés. Ele foi transladado por Deus, ele foi levado. Deus recolheu o corpo de Moisés. Nem a morte o alcançou. Eu creio que Moisés está na glória com o Senhor, que ele merece. Esse merece, porque só aquele povo, ele merece sim, estar com Jesus na glória com o Senhor, ele merece. Então Moisés foi esse Moisés que passou por tudo isso e muito mais, porque essa história é muito mais extensa do que 5 capítulos. Ele escreveu o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. São 5 os livros. Ele escreveu. Moisés foi aquele que falava com Deus, foi aquele que abriu o Mar Vermelho, foi aquele que foi o libertador do povo, foi aquele que levou o povo à vitória. Então Moisés, ele foi um homem extraordinário, porque ele foi usado por Deus, mas ele tinha um temor, ele tinha um respeito pela pessoa de Deus. Então, termino aqui esse relato, né, sobre Moisés. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido abençoado com essa história. Claro, amados, que é muito mais do que 4 capítulos. Eu realmente resumi bastante e deixei mais simples a leitura, né? Mas espero que você seja abençoado com essa história de Moisés e não seja como o povo de Israel, murmurador, amados. Seja igual o povo, seja igual a Moisés, um homem sensível à voz de Deus, um homem temente ao Senhor, e que tudo
qualquer dificuldade que você venha ter na vida, ore antes de tomar uma atitude como Moisés, de ser agressivo, de bater com o cajado na rocha. Antes de você tiver qualquer atitude agressiva, busque ao Senhor. Peça a Deus a orientação. Vamos pegar Moisés como exemplo de homem de Deus e vamos pegar o povo de Israel como não exemplo de ser para Deus, porque temos que ser exemplo para Deus e para o outro, porque a pessoa que olhar para mim tem que ver Deus. A pessoa que olhar para você tem que ver Deus na sua vida. Então, se você olhar para mim e não ver Deus na minha fala, nos meus gestos, nas minhas atitudes, tem algo errado comigo. Porque você tem que olhar para mim e ter um pouquinho de Deus na minha vida. Senão tá errada a minha convenção. Fique na paz do Senhor. Espero que tenha gostado desse personagem bíblico chamado Moisés. Vamos ter outros aqui no canal, viu? Então comente, compartilhe, deixe seu comentário, me siga. E escreva aqui, se você puder, qual personagem bíblico que você quer que eu traga aqui para vocês.